Olá pessoal, bom, vamos seguir aqui, cadê? Acabei abrindo hoje, beleza? Como eu falei, o comando do OBS é o mesmo comando que às vezes abre uma aba, fecha uma aba, corta a gravação, mas beleza. Parece que não mais aquele deck de aquela mesinha para apertar botão para youtuber realmente faz a diferença, mas não vou comprar isso, pelo menos não agora, nesse início. Depois eu configuro o celular para isso, não sei, depois eu vejo alguma coisa. Eu vou limpar os outputs aqui só para poder ficar mais organizado, só para limpar esse número aqui e não confundir ninguém também. Mas beleza, vamos lá, vou dar um espaço aqui, pode deixar que vai ficar tudo organizado depois. E onde paramos? Bom, pacotes externos e criação de funções. Aqui, vou começar na verdade por criação de funções. Aqui muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer usar alguma lógica e para não ficar repetindo diversas vezes, e a gente vai aplicar em outros conjuntos de dados, outros datasets, outras listas, qualquer outro arquivo, a gente vai aplicar a mesma função, o mesmo código várias vezes. Então a gente coloca numa função para que essa função dê uma automatizada nisso. Vou mostrar um exemplo. Eu posso muito bem colocar que eu vou usar o A e B aqui de novo, vou executar essa célula, vai ficar isso aqui. Posso muito bem colocar que A e B, colocar aqui um somatório, por exemplo, A e B. A mais B aqui, vamos ver, 7. Ok. Mas se eu tivesse diversas outras variáveis, e isso, toda vez que eu for falar desse jeito de função, qualquer coisa ligada aqui à automatização, pense em 10 mil linhas no Excel, 500 mil linhas no Excel, que ia pesar até, só para carregar o arquivo ia pesar na tela. E tem limite também, Excel, se não me engano, é 1 milhão e 50 linhas, 1 milhão e 48, alguma coisa nesse sentido. E abrir isso não é algo muito trivial. Agora, fazer operação com cada coluna, com cada coisa, é muito pesado e é muito trabalhoso também. Vamos criar funções. Como que eu posso organizar isso melhor? Por exemplo, aqui tem a palavra reservada def, que cria funções. Acabei não falando, mas cada palavra dessa aqui que está verde, aqui no caso está verde por causa da cor também, que está aqui no fundo, mas como padrão vem verde, é palavra reservada. Esse end, or, if, else, print aqui no caso é uma função interna, função considerada built-in do Python, é uma função que está embutida no Python, mas tudo isso aqui são métodos, objetos, e não precisa saber tantos detalhes sobre isso. Mas basicamente isso aqui tem uma função que quando você joga o OK aqui dentro, ele retorna o output aqui na tela dizendo OK. Se você colocar print OK, ele vai aparecer o output OK. Então é uma função interna. Agora dá para criar também nossas próprias funções. Podemos colocar, por exemplo, def, palavra reservada aqui no Python, e posso colocar somatório. Vou colocar aqui, sei lá, soma. Isso aqui você vê que já mudou a cor, porque isso aqui eu estou dizendo esse nome aqui, eu estou criando esse nome. Poderia ser qualquer outra coisa, mas eu no caso quero que o nome da função tem que fazer sentido com a sua funcionalidade. É até redundante, mas tem gente que coloca nomes de funções que fica completamente perdido depois. Poderia colocar, sei lá, pudim aqui, def pudim e fazer a operação matemática, mas não é tão trivial assim. Vamos lá, def soma e vou simplesmente colocar o seguinte: posso colocar parâmetros aqui dentro para não confundir muito. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui. Deixa eu ver o seguinte. Não vou explicar com tantos detalhes o que é parâmetro, o que é variável interna de função, não precisa chegar a esse ponto, a ideia não é essa, a ideia é resolver o problema que precisa com a planilha. Mas vamos lá. Vou colocar aqui mesmo, x e y. Serão dois números que essa função vai receber. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele retorne alguma coisa. O que ele vai fazer aqui dentro? Def soma, ele vai retornar return, é uma palavra reservada também para funções, dá para retornar outras coisas aqui, não precisa ser só retorno, dá para fazer outras coisas que são para funcionalidades completamente diferentes, mas focar no básico aqui. Return,
x mais y. É que a função vai fazer. Vamos lá. Quando eu executo, não acontece nada aqui, mas ele armazenou essa função aqui na memória. Aí, deixa eu mostrar aqui mais ou menos. Se eu colocar soma aqui, ó, se eu apertar Tab, ele já completa aqui praticamente, sozinho. Então, e aqui não cheguei a criar nada aqui interno, nem nada, não tem outras funcionalidades. Mas se tivesse, eu poderia colocar pontos aqui, ponto e escrever umas coisas que seria meio que uma hierarquia de funções aqui dentro, como se fossem galhos de árvores aqui, cada função indo para um determinado caminho, mas disso eu vou mostrar depois, que vai melhorar quando eu mostrar a documentação de algumas coisas específicas. Mas aqui, para chamar essa função, eu preciso abrir parênteses, abrir e fechar parênteses, assim como eu falei do print aqui, que é uma função interna aqui do Python. Aqui no caso eu criei minha função e preciso abrir parênteses, fechar parênteses. E posso fazer o seguinte, aqui eu passei dois parâmetros, eu posso passar simplesmente número 1, número 2. Ele vai retornar o resultado dessa operação matemática aqui. Vamos lá. Retorna 3. Ok. Se eu passo aqui qualquer outro número aqui, eu vou passar aqui 3 mais 10. Retorna 13. Ok. Qualquer outra coisa. Mas vamos fazer o seguinte. Posso criar uma função assim, posso criar também funções de subtração também, poderia ser subtração aqui, ó, só para mostrar aqui, ó. Outra coisa, nunca coloque espaço, acento, cedilha, nada disso. Quando for criar uma variável, não inicie com números. Tem algumas regras específicas que o próprio Python vai avisar na mensagem de erro, na verdade. Mas eu vou colocar aqui, subtracão, não tem problema aqui. Ou poderia colocar apenas sub, tanto faz. Aí é você com o seu código, mas que faça sentido para você e você não se perca. Poderia simplesmente retornar x menos y. Se eu colocar aqui, vou fazer o contrário, 10 menos 3, que seria. Primeiro tem que dar Enter aqui, ó, Ctrl Enter, para poder fazer com que essa função seja criada aqui na memória. E agora sim, não existe mais soma. Quer dizer, existe ainda porque eu estou com o notebook ligado aqui, eu não recarreguei. Aí existe essa função soma na memória. Mas, colocar aqui colocar aqui 10 menos 3, 7. Ok. E é basicamente isso aqui para poder criar uma função. Mas dá para destrinchar isso um pouco mais. Eu vou até cortar o vídeo para não ficar com uma coisa muito extensa. Eu quero tentar dividir um pouco mais os vídeos e não ficar com vídeos tão longos assim, mas vamos ver como é que vai ser essa nova ideia aqui de organizar.